Glória a Deus. Aqui no livro de Mateus, capítulo 28, do versículo 16 ao 20, nos fala acerca da aparição de Jesus. Jesus, após ressuscitado, ele se manifestou, se apresentou a diversos discípulos que foram ao caminho de Emaús, se apresentou às mulheres que foram ao seu sepulcro, a Maria Madalena. Jesus foi se apresentando para todos que estavam assim o buscando e sabiam que Jesus falou que ao terceiro dia ia ressuscitar. E o interessante, irmão, que as mulheres que foram no sepulcro de Jesus, elas não sabiam que Jesus já estava ressuscitado. Elas foram até lá para poder tratar do corpo de Jesus. Mas quando chegou lá, a pedra estava rolada para o lado e em cima da pedra sentado estava um anjo. E o anjo falou assim para elas: Glória a Deus. por que vocês vieram buscar aquele que aqui não está mais, mas ressuscitou? Aleluia. Elas ficaram impactadas. Assim que o anjo termina de falar com elas, imediatamente aparece Jesus e fala com elas. E Jesus diz: vá e avisa aos meus discípulos que eu ressuscitei. Glória a Deus. Está vivo. Aleluia. Até os esses discípulos aqui viram Jesus, tiveram com Jesus, Jesus ressuscitado, e Jesus deu um mandamento a eles. Eu vou chegar lá, versículo 16. E os 11 discípulos partiram para Galileia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. Eu não sei qual é o monte que Jesus designou para você, mas o monte que ele designou é a congregação. O monte que ele designou é a responsabilidade de uma emissora de rádio, de uma pregação na rua, de uma pregação no trabalho, você fazer a diferença. E ali os discípulos estavam. Aí o versículo 17: e quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. No meu coração, eu nunca duvidei. Tive altos e baixos, levantes e perseguição, e quase me abateram. Mas Jesus foi lá e me fortaleceu. Jesus foi lá e me levantou. Mas muitos têm duvidado porque não têm estado na palavra de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Muitos não têm crido na ressurreição de Cristo. Veja o mundo nessa hora. Eles brigam por futebol, brigam por novela, brigam por filme mundano, mas não brigam pela salvação da própria alma. Muitos até dizem assim: morreu, acabou. Quem falou isso? Quem foi o diabo que inventou isso? Quem foi o Satanás que implantou essa história? Porque morreu, não acabou. A Bíblia diz: morreu, a história continua, ou no inferno ou no paraíso. A Bíblia só dá esses dois paradeiros: Aleluia. inferno ou paraíso. Mas aqueles que creram, versículo 18: e chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo: é-me dado. Olha o que Jesus fala: é-me dado todo o poder. Não sobrou nada para o diabo. Quer dizer, o diabo nunca teve nada. Então Jesus declarou aqui que o diabo está destruído, destronado e perdido. Glória a Deus. Olha o que Jesus falou, versículo 18: e Jesus disse-lhe e falou-lhe dizendo: é-me dado todo o poder no céu
céu e na terra. Irmão, por que Jesus não incluiu o inferno aqui também? Porque o inferno não é poder, o inferno é perdição, grito, ranger de dente, onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Imagina, irmão, se Deus desse a oportunidade, produção, fica de olho aí. Aleluia. Imagine se Deus desse a oportunidade aqui agora. Deus, deixa eu orar para abrir um telão aqui agora, para a gente ver como é que está a situação lá no inferno. Aí aquela gritaria, ranger de dentes, tudo isso que eu estou falando é bíblico. Usando umas ilustrações aqui, mas é bíblico. As pessoas gritando, urrando. E detalhe, é 24 horas, irmão, está no livro do Apocalipse. 24 horas um tormento. De manhã, de tarde, de noite e de madrugada. Mas está aqui Jesus dizendo que está com todo o poder no céu e na terra. E detalhe, esse poder que Jesus falou que dá, ele repartiu com os discípulos. Glória a Deus. Para botar demônio para correr, enfermidade para desaparecer. Está escrito: eis que vos dou o poder para pisar serpente, escorpião e toda a obra do inimigo. Toda. Aleluia. O mesmo Jesus que falou: é-me dado todo o poder no céu e na terra, é o mesmo Jesus que diz: eis que vos dou poder para pisar serpente, escorpião. Glória a Deus. Toda a obra do Aleluia. inimigo. Quer dizer, todo levante do diabo, se o diabo e os demônios se levantar contra você, parte para cima deles com oração e com jejum e com a palavra, todo o poder do cão vai cair por terra. Aleluia. Só que Jesus, ele deu uma ordenança para a minha vida e para a tua vida. A ordem que ele deu é o seguinte, versículo 19, já estou terminando. Glória a Deus. Portanto, ide. Ide para onde, irmão? Para o shopping, para a praia. Meu Deus do céu. Glória a Deus. Ide para onde? Portanto, ide aonde? É o que diz a Bíblia. Portanto, ide. Ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O ser humano, quando se arrepende, chega-se a Deus, e você vai lá e batiza ele, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas, irmão, como é que eles vão se arrepender? Com a pregação do Evangelho. Você ensinando o Evangelho, ensinando as boas novas, que não é fanatismo. Quando a pessoa fala do teu lado, falando que o que você está fazendo é fanatismo, pode ter certeza e sem sombra de dúvida que eu vou falar aqui. A pessoa manifestou um demônio e está te acusando.